Mega News e a atualidade informativa de hoje. O governador da província de Maputo, Júlio Paruco, pretende cooperar com o empresariado da Ponta Douro para dinamizar o turismo. A visita tinha como objetivo principal distribuir máscaras aos vendedores dos mercados da Vila da Ponta Douro, por estar ciente que os trabalhos na rua são os que mais contribuem para a propagação da Covid-19. Nós, como descentralizados, precisamos de mais capacidade para resolvermos nossos problemas ao nível das comunidades, ao nível da base. Por isso, contamos com o setor privado em geral e os operadores turísticos em particular, para se alavancar o turismo. O turismo é um assunto muito sério, pois é fonte sustentável de geração de receita. Paruco afirmou que Ponta Douro faz parte do plano de desenvolvimento do seu governo, pois o turismo é uma das principais atividades daquele ponto do país que emprega muitos jovens. Nós queremos expor mais o potencial da província, o potencial da Ponta Douro, para que se amplie mais a realização de atividade desportiva, que pelo potencial que temos aqui é uma atividade desportiva com grande contribuição para a geração de renda e para a população local, incluindo para as entidades. Com vista a reduzir os encargos dos empresários locais, o governo da província disse possuir um total de 1 bilhão e instou os operadores a usufruir do pacote. Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Nyusi disponibiliza para o setor privado, através do BNI, incluindo o INSS, 1,6 mil milhões de meticais para a resiliência dos empresários aos choques provocados pela Covid, incluindo a sustentação do pagamento de salários para os trabalhadores. Na visita, o governador da província de Maputo visitou as obras de construção do mercado de artesanato, cuja inauguração está para breve. Artesãos do distrito de Matutuíne, na localidade da Ponta Douro, estão ansiosos pela inauguração do mercado local. Estamos a acompanhar a obra, e é uma obra que está a avançar, já avançou bastante, e sobretudo é uma obra que vai contribuir para a requalificação desta zona da Ponta Douro, porque os vendedores e os praticantes do artesanato terão condições mais adequadas, mais formais, mais seguras para fazerem o seu negócio. Edson Macuaco, secretário de Estado da província de Manica, efetuou visita a alguns estabelecimentos escolares no âmbito dos preparativos para o reinício das aulas. Trata-se da Escola Secundária Eduardo Mondlane e Escola Secundária 7 de Abril, sediados no distrito de Chimoio, que tinha por objetivo aferir o nível dos preparativos no âmbito da reabertura faseada das aulas. O secretário de Estado da província de Manica, Edson da Graça Macuacua, ficou satisfeito com o nível de prestação das escolas que estão a envidar até então e disse que as mesmas estão em altura para poder atender em cada turma 20 estudantes, para garantir o necessário distanciamento físico na sala de aula e não só a existência de balneários e baldes para facilitar a lavagem das mãos. Juntos fizemos na cidade de Chimoio, no âmbito dos preparativos para a reabertura faseada das aulas. Do trabalho que nós constatamos, há uma preparação para o reinício faseado das aulas. Ao nível da 12ª classe, temos condições para o redimensionamento das turmas, no sentido de garantir que em cada turma tenhamos um máximo de 20 alunos para garantir o necessário distanciamento físico na sala de aula durante o processo de ensino e aprendizagem presencial. O mesmo já não se pode dizer em relação ao primeiro ciclo.
No outro desenvolvimento, Macuacua disse que, infelizmente, nesta primeira fase, haverá escolas que não estarão em altura para o início das aulas por conta da insuficiência de salas de aula. Verificamos que não temos, ao nível das escolas secundárias públicas, pelo menos, a capacidade física, infraestrutural de salas de aulas convencionais para acolher os estudantes das turmas novas que serão criadas. E neste caso há um trabalho que está sendo feito no sentido de trabalhar-se com escolas circunvizinhas para ver se estes alunos das novas turmas que serão criadas na sequência do redimensionamento possam ser acolhidos nessas escolas circunvizinhas que neste momento ainda não estarão com o reinício das aulas nesta primeira fase. De realçar que só no distrito de Chimoio existe cerca de 7 escolas a citar: Escola Secundária 7 de Abril, Escola Secundária Vila Nova, Escola Secundária Eduardo Mondlane, Escola Secundária Paulo Samuel Cancomba, Escola Secundária Samora Machel, Escola Secundária da Sualp e Escola Secundária da FEPOM. As imagens foram de Ndiriquerirene Alves, Alfiche João, a partir da província de Manica para Mega TV. Tomou posse o novo presidente da Associação de Empresários da Ponta Douro. O recém-impulsado prometeu galvanizar o turismo e o desporto naquele ponto do país. E daí que vamos fazer com que o próprio turismo não morra. Vamos fazer com que as instâncias de restauração funcionem, obviamente respeitando aquilo que são as regras de prevenção do Covid. Este será o primeiro passo e muitos outros seguindo a esse podem vir. Religiosos e líderes evangélicos alegam que as igrejas deveriam ser reabertas, uma vez que as instituições de ensino e museus também serão. Um dos argumentos usados pelo nosso entrevistado para a reabertura das igrejas é o fato das escolas e museus serem locais fechados na semelhança das igrejas e, mais ainda, serem lugares de fácil contágio da pandemia devido à faixa etária que albergam. Na opinião do nosso interlocutor, as igrejas também deviam ser reabertas nas mesmas restrições que as instituições de ensino e museus serão. Há um trabalho que está a ser feito nos bastidores que vai permitir a definição de uma política exata do retorno à vida, normal, com os condicionalismos necessários da igreja, da mesma forma que está-se a tentar voltar à vida normal nas escolas. Salvador Nhamucho, líder religioso, diz ser estranho que as escolas possam reabrir e as igrejas não, pois nas escolas pode haver um maior nível de exposição à doença, sendo um local que acolhe crianças e adolescentes sem noção clara sobre o risco de contração e contaminação da Covid-19. Porque de outra forma eu penso que será muito estranho que as escolas, que são lugares de aglomeração, os museus, que são também lugares de aglomeração, talvez não tanto como as escolas, consigam ter vantagens em relação à igreja. É necessário que se faça um trabalho de fundo pela elite governamental a fim de estudar a situação da reabertura das igrejas para a definição de uma política pública eficiente e efetiva em resposta ao clamor dos crentes do país. Cidadãos advogam que a pena de violação do estado de emergência é muito pesada e os mesmos declaram que a punição não deveria ser uma pena de 3 a 15 dias de prisão, mas outras penas mais leves como forma de fazê-los cumprir com o decreto presidencial. O decreto presidencial que entrou em vigor no mês de julho advoga que a violação do estado de emergência resultará numa punição com pena de 3 a 15 dias de prisão, em que o arguido deverá ser julgado no prazo de 24 horas após a detenção.
O mesmo sublinha que a pena será sempre substituída por uma multa correspondente ou prestação de trabalho socialmente útil, o que leva os cidadãos a constatar que esta pena é um exagero. Acho que a medida é certa, né? Apesar de que vamos ficar prejudicados, porque ficar em casa também não ajuda. Para este cidadão, será difícil ficar sem consumir bebidas alcoólicas, tanto que lhe custou responder se as penas aplicadas aos infratores é uma medida considerável ou não. Sim, também é difícil de responder coisas assim, porque não é fácil também ficar 3 dias preso por causa de violar essas coisas, de beber, por exemplo, na rua. É importante que todos os cidadãos cumpram à risca com as medidas de prevenção à Covid-19 implementadas pelo governo moçambicano para evitar que lhes sejam aplicados as penas por violação do decreto presidencial. A Universidade de Rovuma, em Nampula, está a acionar as suas estratégias de prevenção da Covid-19 na sequência da retoma às aulas. O chefe do Estado anunciou no domingo passado, 28 de junho, numa comunicação à nação, a retomada faseada das aulas presenciais em todos os graus de ensino. Adelino Hassan, diretor acadêmico da Universidade de Rovuma, fez saber que antes do anúncio da retomada presencial das aulas, a sua instituição já vinha se organizando de modo a se ajustar com as medidas impostas pelo decreto presidencial. Então, a partir do dia 23 de março, nós estamos a trabalhar numa plataforma, isso quer dizer, não paramos com as nossas atividades coletivas até então, e com esse processo de uma orientação do retoma das atividades presenciais ou das aulas presenciais, a universidade já vinha se preparando, de modo que quando chegasse o período não nos sentíssemos atrás. É assim que, primeiro, estamos na área acadêmica, estamos já num processo do reajuste do calendário acadêmico, né, de modo que tenhamos mais ou menos os nossos limites do término do primeiro semestre, assim como também início do segundo semestre. Em paralelo a isso, nós estamos conscientes que a retoma das atividades presenciais deve ser acompanhado com um processo de criação de condições sanitárias, de modo que os estudantes, assim como os docentes, os funcionários, se sintam seguros nas nossas instalações. É assim que estamos neste momento a adquirir um conjunto de materiais, um conjunto de meios, de modo que quando nós retomarmos as atividades, sejam usados esses meios, esses materiais para o processo de higienização. De referir que a Universidade de Rovuma é uma instituição de ensino superior vocacionada na formação de técnicos de nível superior. Chegada a altura do Mega News observar o seu primeiro intervalo, não sai daí porque voltamos daqui a mais um pouco para dar continuidade com a informação. Até já. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papai Nelton nunca perde o jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz.
Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. A segunda parte do Mega News, desta feita, para dizer que o Movimento Democrático de Moçambique ofereceu material de prevenção da Covid-19 à população de Tica. Queremos usar esta oportunidade para convidar as forças vivas da sociedade a participar e apoiar esta campanha em todas as províncias do nosso país. Graças aos meios sociais, agora, aos meios de comunicação social, aliás, agora todo mundo está a nos ouvir, do Índico ao Zumbo, do Maputo ao Rovuma. Estamos lá, independentemente do distanciamento social. Com essas palavras, então, declaro lançada a campanha de comunicação para a intensificação da prevenção da Covid-19 e a eliminação de estigma e discriminação em Moçambique. A campanha ora lançada visa reforçar a responsabilidade individual e coletiva, intensificar mensagens-chave por forma a reforçar e mitigar a prevenção da doença ao nível das comunidades. A precaução do estigma, da violência doméstica e da culpabilização das pessoas devido ao Covid-19 também faz parte do rolo dos objetivos da campanha. Será a prioridade desta campanha nos locais de maior concentração populacional, como nos terminais rodoviários, paragens, mercados, para além das unidades sanitárias. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, referiu que a campanha é promovida no momento em que o país se prepara de forma segura para viver um novo contexto da normalidade de lidar com as medidas de precaução contra a Covid-19. Tiago defendeu ainda que o uso da máscara não só poderá prevenir-se do contágio da Covid-19, mas também contra outras doenças respiratórias. A presente campanha é lançada num momento particularmente importante da nossa resposta contra o Covid-19. O nosso país prepara-se de forma segura para viver um novo contexto de normalidade. Uma normalidade em que vamos provavelmente viver com a máscara. Já me disse alguém que agora não consegue ficar sem máscara, porque esse tempo de frio aquece o nariz e os olhos. Vamos aproveitar o lado positivo de cada uma das coisas. Nós temos o mal
de sempre ver o lado negativo. Vamos ao lado. A minha percepção é que a máscara vai evitar que nós tenhamos tuberculose sem necessidade. A máscara vai evitar que nós tenhamos muitas vezes doenças das vias respiratórias, porque estamos a filtrar poeiras. É importante, minhas senhoras, meus senhores, que nós continuemos a usar a máscara, continuemos a fazer o distanciamento social, façamos a redução dos movimentos, aquilo que é necessário. A minha viagem a Angoche para ver o meu terreno também não é de fazer, porque quero contribuir para evitar a transmissão de Covid-19. Importa referir que Nampula já conta com um novo laboratório de testagem da Covid-19. O laboratório visa aumentar a capacidade laboratorial numa altura em que a província foi declarada local de transmissão comunitária da pandemia. Sinceras desculpas pela troca de reportagem. A reportagem exibida assim tem que ver com o lançamento da campanha de prevenção da Covid-19 em Nampula. Dando continuidade, vale a pena dizer que o Instituto Nacional de Saúde capacita jornalistas em matéria de prevenção da Covid-19. Estão reunidos nesta sala vários jornalistas afetos na província de Inhambane. O Instituto Nacional de Saúde capacitou hoje vários comunicadores para estarem bem informados e se prevenirem da Covid-19 nas suas ações diárias. Neste momento de crise por causa do Covid-19, uma doença que ainda não tem cura, a melhor arma é a prevenção. E só se pode prevenir bem quem estiver melhor informado. E o jornalista está na frente do combate. Formamos jornalistas que é para eles estarem melhor informados para se prevenirem nas suas ações diárias, como também fazer chegar a mensagem de prevenção ao nosso povo de forma correta. Adolfo Vobil, o chefe do Departamento de Formação no Instituto Nacional de Saúde, mesmo sabendo que a capacitação não é da área jornalística, este reconhece o esforço que os mesmos têm para informar e vão colocando a vida dos mesmos em perigo. Portanto, a capacitação irá servir de defesa para os mesmos. Nós reconhecemos que o jornalista está a fazer muito esforço no sentido de trazer informação real para o povo moçambicano, e considerando também que este assunto não é de domínio da área jornalística, e achamos que o trabalho que está a acontecer neste momento, o Estado a fazer esforço no sentido de torná-los mais informados para que consigam dirigir entrevistas com mais, digamos, base científica e de quem mesmo está dentro do assunto. Neste momento sentimos que a nossa classe jornalística tem estado a corresponder àquilo que são as expectativas, mas não podemos parar de municiá-los. As imagens são de Nelmido Mafuca, Joaquim Sabino, para a Mega TV, Inhambane. A empresa CFM promove o concurso infantil denominado Eu Brinco em Casa. Eu Brinco em Casa foi um evento destinado a crianças dos 7 aos 12 anos de idade, em que estes poderiam apresentar suas criações, quer através de desenhos, poesia ou outra expressão artística, retratando as medidas de combate contra a Covid-19, medidas essas que estão sendo amplamente divulgadas pelas autoridades da saúde. Todos os anos nós costumamos prover um passeio para as crianças, filhos dos trabalhadores do CFM. O passeio é esse que costuma efetivamente mostrar às crianças como é que é a profissão do pai, onde que o pai trabalha, onde que a mãe trabalha, né? E a partir daí eles têm mais aproximação com a empresa. E este ano, por causa do coronavírus, por causa da pandemia do coronavírus, esse passeio foi cancelado. E decidimos efetivamente criar um concurso que estamos a chamar Eu Brinco em Casa,
onde a criança, a partir de brincadeiras, a partir de brinquedos oferecidos pela empresa, ele fica motivado, fica incentivado a fazer mais brincadeiras em casa e com isso contribuir para a não propagação da doença. Segundo Dias, a ideia do concurso surgiu na perspectiva de sensibilizar e encorajar os filhos dos trabalhadores da empresa CFM a ficarem em casa neste período de luta contra o novo coronavírus. Nesse concurso, que está neste momento a decorrer nas 3 regiões do país, Sul, Centro e Norte, teremos obviamente prémios. Portanto, temos o primeiro prémio, por exemplo, que é um computador, o segundo prémio que é um iPad, justamente para fazer coincidir daquilo que é hoje em dia a recomendação de que se pode, de facto, ter aulas a partir de casa. Portanto, nós estamos também a contribuir para que as crianças possam efetivamente ter meios para poderem estudar a partir de casa. O concurso abrangeu as crianças das 3 regiões, onde a empresa está inserida, e os melhores classificados foram agraciados por prémios que variam entre computadores, tablets, mochilas escolares e livros de leitura lúdica. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, quer tornar a Ponta Douro uma referência no desporto aquático. Portanto, é muito importante termos a natação aqui, temos aqui gente que possa formar mergulhadores para nadarem com os golfinhos. Portanto, a nível de incentivo ao turismo e capitalização de sinergias, o desporto pode servir como um grande catalisador, uma grande âncora para cimentar um bocadinho a arrecadação de receitas de divisas para o país, com a atração de eventos internacionais que possam acontecer, como este que está planificado, que é a Maratona da Reserva, que pretendemos estabelecer. Portanto, há aqui muitos pontos de encontro para que tanto o desporto como a economia da Ponta Douro, do Matuto no seu todo, possam crescer. O ministro da Defesa ofereceu material desportivo ao clube Majed do Mucuba, recém-promovido ao Moçambola. Jaime Bessa Augusto Neto, ministro da Defesa de Moçambique, fez a entrega de diversos materiais desportivos ao clube militar, representante da Zambésia na fina flor do desporto nacional. Para além do material desportivo, aquele governante ofereceu ao clube militar 2 viaturas, nomeadamente uma minibus e uma carrinha caixa aberta. E porque a cerimônia era mesmo para honrar os combatentes e vencedores do campeonato ao nível da província, aquele dirigente inaugurou e fez a entrega desta infraestrutura na imagem que irá servir como a sede deste clube desportivo. No ato da entrega à infraestrutura desportiva e outros bens, o ministro garantiu ser a primeira de muitas outras ofertas por fazer chegar àquele clube militar da província da Zambésia. Os senhores membros da direção do clube Majed de Mucuba e os nossos estimados jogadores, expressando a nossa profunda satisfação por terem superado todo tipo de adversidades e conquistado um lugar nobre no panorama do futebol nacional, passando do campeonato provincial, regional, à primeira divisão, o Moçambola. Por isso, felicitamos a direção, os técnicos e os atletas do Majed de Mucuba e encorajamos a fazerem mais e melhor para que na próxima época desportiva ou na presente época desportiva o clube traga-nos mais troféus. Quem também não mediu os elogios ao clube vencedor foi o Pio Augusto Matos, governador da Zambésia, e Judite Mussakula, secretária do Estado nesta parcela do país. A província da Zambésia hoje tem o Moçambola conosco graças ao vosso desempenho, à vossa dedicação, ao vosso esforço. Sem me alongar, queremos agradecer a todos que deram tudo o que podiam dar para que o Majed hoje estivesse no Moçambola. Importa salientar que esta é a primeira cerimônia do gênero ao nível desta província que movimenta e une o governador da província e a representante do Estado na província, Caetano Fazenda e Marcelino Voabil, para a Mega TV Climane.
Chegada a altura do Mega News observar o seu segundo intervalo, não sai daí porque voltamos daqui a mais um pouco. Mega TV, voltamos já. Sabias que as TVs da StarTimes ficaram ainda mais acessíveis? Adquira a TV 32 polegadas, 43 polegadas e a Smart TV 55 polegadas. Faça a sua encomenda a partir de casa na nossa plataforma StarTimes On, que a StarTimes traz o seu produto até a sua casa. StarTimes Go. Vida digital, let's go! A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Pois bem, estamos de volta ao Mega News, desta feita para olhar para a informação internacional. Os Estados Unidos preparam-se para celebrar este sábado, 4 de julho, marcado pela franca extinção da epidemia do coronavírus. A pandemia parece estar a regredir apenas no nordeste do país, mas em 40 dos 50 estados a curva de infecção está a subir e esta quinta-feira foi registrado um novo máximo diário com mais de 50 mil novos casos apurados no espaço de 24 horas. O Texas, o Arizona, a Flórida e a Califórnia são os estados mais afetados, recuando atualmente nas medidas de desconfinamento que tinham sido anunciadas. Mesmo os governantes mais relutantes insistem agora no uso da máscara generalizado, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Maria Van Kerkhove, epidemiologista da OMS, o que sabemos é que o vírus se transmite através de gotículas respiratórias de uma pessoa infectada, mais frequentemente quando tem sintomas, mas também pode acontecer antes dela mostrar sintomas ou no momento em que começa a exibi-los, ainda de forma bastante ligeira.
E também pode acontecer quando uma pessoa está infectada, mas não tem qualquer sintoma. A Covid-19 fez mais de 517 mil mortos em todo o mundo, segundo o balanço estabelecido pela agência France Press. O governo português e acionistas privados da TAP chegaram a um acordo com vista a evitar a falência da empresa. O governo aumenta a participação na transportadora aérea portuguesa de 50% para 72,5%. O acordo permite também evitar a nacionalização da companhia aérea, mas caberá ao executivo português designar a nova equipe de gestão. Nós estamos a falar de uma empresa crítica para a economia nacional e nós, quando olhamos para esta intervenção, não podemos limitar a nossa análise aos 1,2 mil milhões de euros que poderão ser injetados na TAP. Nós temos que avaliar o impacto da queda de uma empresa como a TAP na economia nacional, concluiu Pedro Nunes Santos. A China ameaçou o Reino Unido com represálias caso Londres avance com a promessa de alargar os direitos de imigração aos residentes de Hong Kong depois da entrada em vigor da nova lei de segurança por Pequim e que os britânicos consideram ser uma violação de acordo de transferência de soberania. Dizia que a China ameaçou o Reino Unido com represálias caso Londres avance com a promessa de alargar direitos de imigração aos residentes de Hong Kong depois da entrada em vigor da nova lei de segurança aprovada por Pequim e que os britânicos consideram ser uma violação do acordo de soberania. Consideraria mudar-me porque agora reúno as condições para trabalhar lá. É uma opção. Se reúno as condições, então posso ir à procura de um emprego, diz uma residente de Hong Kong. Como pessoas de Hong Kong, não temos motivos para estar satisfeitos com as notícias. Isso porque depois de quase um ano de combate, devemos ficar aqui a lutar pelo nosso lugar, explica outra residente. O Reino Unido considera alargar o acesso à cidadania britânica aos habitantes de Hong Kong. Há quem estime que a China pode tentar impedir os residentes de saírem do território, mas alguns analistas não acreditam nessa possibilidade. Andreas Fulda, do Instituto de Pesquisa Asiática da Universidade de Nottingham, explica que há cerca de 7 milhões de pessoas em Hong Kong que podem ir de férias, fazer viagens de negócios para o Sudoeste Asiático, para a América do Norte e para a Europa. Portanto, a não ser que esteja numa lista negra, não acredito que possam impedir uma população inteira de deixar Hong Kong. Se assim fosse, aquele território tornar-se-ia numa grande prisão ao ar livre. Na terça-feira, a União Europeia tinha pedido à Venezuela que rogasse a decisão, acrescentando estar pronta para tomar medidas recíprocas contra o embaixador venezuelano no Bloco Forte Europeu. Afinal, o governo venezuelano voltou atrás e anulou a decisão de declarar a chefe da delegação da União Europeia em Caracas de persona non grata e a embaixadora Isabel Brilhante Pedrosa, em funções no país desde fevereiro de 2018, já não tem de abandonar o país. Pois bem, vamos agora saltar para Bruxelas para dizer que a Comissão tomou medidas para fazer valer direitos dos passageiros ao abrir procedimentos por infração contra os governos da Grécia e Itália. Em causa está a decisão desses governos de permitirem que as companhias aéreas e marítimas públicas limitem o tipo de compensação oferecido aos passageiros pelas viagens canceladas durante a pandemia. Esses dois países, Grécia e Itália, adotaram legislação que permite às companhias aéreas oferecerem vouchers como única maneira de indemnizar, o que contraria a Diretiva de Direitos dos Passageiros, que estabelece claramente que os passageiros têm o direito de escolher entre o reembolso e o voucher, explicou o porta-voz da Comissão Europeia. Os governos têm agora 2 meses para responder à carta de notificação formal enviada por Bruxelas e incorre em pena de multa.
A Comissão Europeia também enviou cartas de notificação formal pelo mesmo motivo, mas há operadores privados de 10 Estados-membros, incluindo Portugal. As companhias têm alegado falta de meios para devolver o dinheiro, dizendo que tal poderá ser fatal para o funcionamento de algumas delas. Mas a Comissão diz que a diretiva comunitária deve ser respeitada. Mais de uma dezena de bancos da Alemanha, de França e de 3 outros países da zona euro anunciaram que deverá estar operacional em 2022 um sistema de pagamentos puramente europeu. O objetivo passa por acelerar a digitalização, até porque ainda há muitos pagamentos em numerário, mas também por tornar a Europa mais robusta e independente. Depois do falhanço no projeto Moment, a PEPS, Iniciativa de Sistema Pan-Europeu de Pagamentos, é a grande aposta do futuro no velho continente e o anúncio desta quinta-feira já mereceu os elogios do Banco Central Europeu. Brevemente será criada uma empresa provisória em Bruxelas. De acordo com alguns bancos já envolvidos como BBVA, BNP, Paribas ou Deutsche Bank, por exemplo, serão incentivados a participar noutros prestadores de serviços de pagamentos. A concretizar-se, a Europa seguirá os passos da China e da Rússia na criação de uma alternativa de Visa Mastercard. Nesta iniciativa, participam bancos de França, da Alemanha, dos Países Baixos, Bélgica, Espanha e, ao que tudo indica, Portugal e Itália. Com informação internacional, terminamos mais uma edição do Mega News. Atualize nos nossos próximos blocos informativos. Até lá.